justo, o homem que anda segundo a vontade de Deus, ele é conhecido não simplesmente pelas coisas boas que ele faz, mas ele é reconhecido aqui nesse texto pelas coisas que ele não faz, pelas atitudes que ele deixa de tomar, por aquilo que ele sacrifica, por aquilo que ele abre mão. Então, muitas vezes nós pensamos que o fato de nós praticarmos boas obras, de nós termos uma vida piedosa, isso é, uma vida de busca ao Senhor, nós vimos todo domingo para o culto, ou todo sábado, servimos na igreja, às vezes até mesmo ajudamos as pessoas. Mas isso não é o suficiente para evidenciar que nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Talvez existam coisas que você está fazendo que você precisa deixar de fazer. E observa só as características desse homem que é bem-aventurado. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que nós estamos falando de níveis de comprometimento com o pecado. Em primeiro lugar, você começa a andar segundo o conselho de pessoas que nada têm a lhe acrescentar. E você começa a ouvir esses conselhos. E essas coisas começam a internalizar na sua vida. Em segundo lugar, você começa a se deter. Você começa a participar desse tipo de comportamento. Você já é quase semelhante às pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus. E, em terceiro lugar, você acaba se assentando. Você torna disso uma prática, um caráter e um estilo de vida. E, então, você acaba se afastando da presença do Senhor. E o que significa não andar segundo o conselho dos ímpios? Isso significa, claramente, você não pautar a sua vida, as suas decisões, mediante ou de acordo com conselhos de pessoas que não têm a mesma fé que você, ou pessoas que têm um comportamento simplesmente ímpio. Ah, te trataram com estupidez? Trata com estupidez também. Você pode chegar um pouco mais tarde, afinal de contas o seu chefe nem está lá, ele nem vai notar. Você não bate ponto. É só uma mentirinha. Diz que eu não estou. Ou então, eu vou ler a mensagem no WhatsApp, mas aí, na verdade, vão me mandar a mensagem, eu vou só olhar assim, rolando a tela, mas eu não vou clicar para ele não ver que eu visualizei. Você está ocultando. Mas, na realidade, você viu que a pessoa lhe mandou. Então, muitas vezes, você acaba pautando a sua vida de acordo com o conselho de pessoas que nada têm a lhe acrescentar. São amigos, são namorados, são pessoas que verdadeiramente trazem alguma edificação na sua vida. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e também que não se detém no caminho de pecadores. Já ouviu aquele ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és? Ele tem, né, seu conteúdo de verdade. Quando você começa a participar de ambientes, seja quais forem esses ambientes, você começa a se tornar parecido com as pessoas que estão naquele ambiente, quando você adota isso como uma prática. Uma pessoa, uma vez, me procurou e disse que já havia sido batizada, já havia aceitado o Senhor Jesus e realmente queria mudar de vida. Ela estava decidida a mudar de vida. Mas ela não conseguia. Ela sempre caía no pecado, ela não conseguia romper na sua vida espiritual. E eu fui entender, ele caminhava sozinho. Ele não participava de nenhuma congregação, não estava em nenhuma igreja. E eu disse para ele, meu amigo, sabe o que falta para você? Você precisa congregar.
Você precisa andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Você precisa andar com pessoas que têm o mesmo foco, que estão no mesmo caminho que você. Porque andando sozinho, a probabilidade de você alimentar a sua carne é muito maior. Você precisa andar com pessoas que estão no mesmo contexto. E é isso que acontece quando nós convivemos o tempo todo, quando nós pautamos a nossa rotina apenas com pessoas que nada têm a lhe acrescentar. Então, quais são as suas amizades? Com quem você tem andado? Essa pessoa lhe influencia, lhe aproxima de Deus ou ela lhe afasta de Deus? Eu lembro que existia uma pessoa, inclusive era crente, que era um amigo meu, verdadeiramente. Mas todas as vezes que eu estava com essa pessoa, eu me sentia mal, por conta do conteúdo que ele tinha para compartilhar, coisas que ele falava, as brincadeiras que ele fazia, que não eram brincadeiras saudáveis para uma pessoa que serve ao Senhor, mas ele era muito meu amigo. Eu sempre me sentia mal porque eu acabava participando do que ele fazia. E eu lembro que uma vez eu orei: Senhor, se for para eu continuar pecando por conta dessa amizade, afasta ele de mim. E foi isso que aconteceu. Essa pessoa se afastou de mim. Então, às vezes você acaba negociando os seus valores por conta dos seus amigos. E o que essa passagem tem a nos dizer é que bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Não estou dizendo para você desaparecer da face da terra, porque você não é um ET, nem para você viver numa bolha, mas para você saber filtrar a sua convivência, você saber filtrar a sua rotina e a sua prática, e que também não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é a roda dos esclarecedores, né? Que tem coisas edificantes, coisas a esclarecer, coisas a construir. Mas é aquela roda que você senta para falar mal dos outros. Né? Aquela roda que você senta, como eu disse na semana passada. Está sabendo do fulano? Ele está desviado. Mas amém, vamos orar, né? Aquele amém, vamos orar, no final é só para dizer que a conversa é espiritual. Mas na realidade não passa de fofoca. Essa não deve ser a conduta de jovens, de homens e mulheres que andam segundo o caminho do Senhor. Então, o homem de Deus, ele é evidenciado também por aquilo que ele evita. Ele não anda segundo o conselho de pessoas ímpias, ele não se detém no caminho de pecadores e ele não se assenta. Ele não pauta a sua vida mediante esses conselhos, ele não torna isso uma rotina ou contexto da sua vida e, por fim, ele acaba não adotando isso como parte do seu caráter. Isso faz parte da sua caminhada enquanto homem e mulher de Deus, evitar o caminho do mal. Não só fazer o bem, mas evitar também o mal. Vocês estão me entendendo? Amém? Talvez não seja muito agradável aos ouvidos algumas coisas que eu estou dizendo, mas não é o meu conselho, é o conselho da palavra de Deus. E você crê na palavra de Deus, amém? Quem aqui é obediente à palavra de Deus? Então, vamos pautar a nossa vida mediante os ensinos da palavra de Deus, e você vai ser, como diz o texto, bem-aventurado. E aí ele mostra qual é o procedimento do homem que anda conforme o caminho de Deus. Ao invés dele ter essas posturas de andar, de se assentar, de se deter, ele antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas eu mal leio a Bíblia de manhã, imagina de dia e de noite, né? Então, ele mostra aqui qual que é a fórmula, qual que é a solução para você ser uma pessoa firme, para você ser uma pessoa bem orientada, que está andando de acordo com um propósito do Senhor. Eu diria que são 3 coisas fundamentais, ainda que ele não mencione nesse texto, mas toda a Bíblia fala sobre isso,
que todo crente deve praticar para buscar uma vida equilibrada, uma vida edificada e uma vida cheia do Espírito Santo. A leitura da palavra, porque na leitura da palavra você conhece a Deus, você conhece a vontade de Deus, você entende os desígnios do Senhor e você tem direções para a sua vida, você tem princípios, você é alimentado com a palavra que tem a capacidade de gerar vida em você. 1 Timóteo, capítulo 3, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para exortar, para redarguir, e ele diz, para instruir o homem para toda boa obra. Então, para tudo aquilo que você for fazer na sua vida, a palavra de Deus tem princípios, tem direções. Ela tem um caminho para a sua vida, para que você ande no propósito do Senhor. Em segundo lugar, a oração. Porque na oração você conhece a Deus pessoalmente, você estreita o seu relacionamento com o Senhor. Não adianta de nada eu conhecer a palavra de Deus, mas não me relacionar com esse Deus. Os grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja foram pautados por palavra, foram pautados por muita oração. Você vê os grandes homens de Deus que passaram ao longo da história da Bíblia, Daniel, José e tantos outros eram homens de oração. Davi compunha os seus salmos, com certeza, em um ambiente de oração, um ambiente de contrição no Espírito, de busca do Espírito Santo. Então, eu lhe pergunto nessa noite, você tem lido a palavra de Deus? Faça uma reflexão nesse momento. E eu quero que você seja sincero com você, você não precisa me responder. Hoje, você leu a Bíblia? Ontem, você leu a Bíblia? Essa semana, quantas vezes você leu a Bíblia? Você coloca a leitura da Bíblia como parte da sua rotina? Sempre eu estou ali tendo aquele procedimento, porque eu sei que eu preciso, assim como você precisa comer, você não come todo dia? Por que você não lê a Bíblia todo dia? Não só isso, você tem orado. Às vezes nós passamos por situações adversas e a primeira atitude que nós tomamos é compartilhar com os outros. Nem sabe o que aconteceu. E a primeira atitude que nós deveríamos tomar é de compartilhar com Deus, que às vezes nesse compartilhamento Deus já traz uma solução antes que você esperasse. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia e nós precisamos jejuar também. São as 3 grandes armas que Deus nos ensina na sua palavra, que fortalecem o homem e a mulher de Deus na nossa caminhada. Então, o homem de Deus e a mulher, eles são evidenciados por aquilo que eles evitam, e não somente por isso, mas por aquilo que eles fazem também. E o que eles fazem? Eles meditam na lei do Senhor, eles oram, eles jejuam, eles têm uma vida espiritual regrada. Você não tem uma alimentação balanceada? Os que são fitness aqui, exceto eu. O Felipe tem, com certeza. Não é, Felipe? Só pratada todos os dias, mas é balanceado. Então você precisa também ter uma vida espiritual regrada e balanceada. E aí, quando você tem um estilo de vida que está pautado no caminho do Senhor, o Senhor lhe dá algumas promessas. E aí nós vamos falar sobre as bênçãos, sobre as promessas de quem anda nesse caminho. Esse homem que evita o mal e anda na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Porque se você está andando no caminho do Senhor, o Senhor tem essas promessas para a sua vida. Perceba que não é qualquer árvore, não é uma árvore que está distante, não é uma árvore que está no deserto, que nem existe, né? Ou tem um cacto talvez, né? Não é uma árvore
qualquer, mas é uma árvore que está plantada junto à corrente das águas. Significa que é uma árvore frutífera, uma árvore cheia de vida, uma árvore que não falta alimento, que não faltam nutrientes, e que no devido tempo dá o seu fruto. Talvez você esteja esperando coisas em Deus, promessas, promessa de um casamento, a promessa de uma porta de emprego, a promessa de um ministério, a promessa de ganhar uma alma. Eu não sei, mas eu creio que você tem expectativas no Senhor. Amém? E quando você anda no caminho do Senhor, de acordo com esses princípios que nós falamos agora, o Senhor, Ele derrama bênção sobre a sua vida, no devido tempo. Não é no meu tempo ou no seu tempo. E às vezes nós temos tanta pressa e nós queremos que as coisas aconteçam no momento que nós estamos esperando. Mas a palavra de Deus diz que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo, aquela alma que você está orando, ela vem para o Senhor. No devido tempo, aquele casamento, aquele varão e aquela varoa vão chegar. Amém? Não chegou, Amandinha? No devido tempo. Se fosse antes, talvez não fosse tão bom quanto está sendo agora, não é verdade? Então, Deus tem promessas para a sua vida no devido tempo. Mas você só recebe as promessas do devido tempo quando você cumpre os princípios. Você precisa evitar o caminho mau. Você precisa meditar nas coisas do Senhor. E você vai se tornar como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no tempo do Senhor, no devido tempo, dá o fruto. Seja qual for o fruto, o Senhor tem promessas para a sua vida e Ele vai te abençoar. Amém? Cuja folhagem não murcha. Então, não é a bênção que o mundo dá, as coisas que o mundo tem para te dar, que são coisas passageiras, que são coisas fúteis, que são coisas vãs. E muitas vezes nós acabamos pautando a nossa vida segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho do mundo. A questão é que o conselho do mundo, o conselho dos ímpios, são padrões, muitas vezes, inatingíveis. Você nunca vai ser tão bonito quanto o mundo quer que você seja. Você nunca vai ser tão malhado quanto o padrão do mundo quer que você seja. Você nunca vai ser tão inteligente ou nunca vai ter tanto dinheiro, porque quando você alcançar uma coisa, o padrão do mundo vai dizer, você precisa ter mais, você precisa ter mais, e você precisa ser assim, e você se torna uma pessoa frustrada porque você nunca consegue corresponder à expectativa das pessoas, porque os meus amigos têm iPhone e eu sou obrigado a ter também, porque as minhas amigas batem foto com o seio aparecendo, eu sou obrigado a postar também, porque as minhas amigas andam com roupas que mostram todo o seu corpo, eu também sou obrigado, porque senão eu estou fora do padrão do mundo. Isso é andar segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho do mundo. Não precisa necessariamente ser o conselho de uma pessoa, mas o conselho do que o sistema do mundo diz que você deve cumprir. E você nunca vai conseguir cumprir, porque o mundo é cruel, o mundo é exigente, o mundo é fútil, e ele não se importa com você. Mas eu quero te dizer que alguém se importou com você quando você não precisava ser bonito, nem rico, nem inteligente e nem nada. Quando você estava pobre, nu, perdido, morto nos seus pecados, o Senhor escolheu te amar primeiro. Não foi por nada que você tinha. Ele não te pediu, alcance esse padrão, seja assim, cumpra isso, faça aquilo. Ele só disse, eu te amo, eu te salvo, eu te quero, eu te redimo. Então, por que nós continuamos muitas vezes querendo impressionar o mundo? Você não precisa impressionar ninguém. Você precisa saber que você é amado pelo Senhor, por Deus. Esqueça os padrões e as exigências do mundo. Saia dessa prisão
Porque o mundo, ele não te liberta. Você pensa que você é crente, você está preso porque eu não faço isso, não faço aquilo. Pelo contrário, quando você está no mundo, você está preso a essas correntes de exigências que você precisa cumprir e não consegue se libertar. Mas em Cristo Jesus, nós somos libertos do cativeiro do pecado. Então, no devido tempo, ele dá o seu fruto e essa folhagem não murcha. Não são bênçãos mundanas, são bênçãos de Deus, que servem para a vida eterna, que são coisas espirituais. Tanto o ímpio quanto o justo passam por tribulações. Ambos passam por momentos difíceis. A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre os bons e os maus. E a tribulação também cai, o dia mau também cai sobre todos. A diferença é com quem você vai estar no dia mau. Você vai estar com o Senhor ou você vai estar com o mundo, com aqueles ditos amigos que no momento da tribulação, na realidade, se mostram que não eram tão amigos assim. Olhe para cá, ele já vai terminar e vai dar tudo certo, tá? É só um celular. Então, queridos, as bênçãos do Senhor, elas são bênçãos que permanecem, são coisas eternas, são coisas espirituais. Você pode até passar por tribulações, mas a sua folhagem não murcha. O Senhor, Ele sempre está com você, Ele dando uma válvula de escape. Ele sempre está com você, renovando as suas forças. E tudo quanto Ele fará, ou tudo quanto Ele faz, será bem sucedido. Essas são as promessas para o homem e para a mulher de Deus que pautam o seu caminho conforme a vontade do Senhor. Mas, em contrapartida, nós temos o caminho do mundo. O caminho do mundo é o inverso do que nós falamos agora. Ele anda segundo o conselho dos ímpios. Ele se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem qualquer tipo de comprometimento com o Senhor. Não medita na lei do Senhor. Não há vida de oração, tampouco de jejum. Mas a palavra de Deus diz qual é a consequência para a vida dessas pessoas que abandonam o Senhor. Eles são como palha. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. A figura que ele está utilizando aqui, provavelmente, é do trigo, do joeirar do trigo. Você sabe como é o processo? Sabe aqueles moedores, aquelas, como se diz, não é catavento? Aqueles moinhos, né? Aqueles moinhos que você vê nos filmes, nas estradas. Eles fazem um processo de moer o trigo, de moer os grãos, e depois, com o grão já moído, ele é colocado numa peneira e levantado para que o vento ele espalhe a palha e somente os grãos permaneçam. Assim são os ímpios, são como a palha que o vento dispersa. Não tem perspectiva, não tem promessas de vida eterna, não tem esperança. A única esperança deles é a esperança desse mundo. E que esperança frustrante. Um mundo mau, um mundo doente, com pandemias, com violência, com... Meu Deus, são tantas notícias tristes que a gente vê, não só as notícias do Covid, que nós temos acompanhado há mais de um ano. Você viu recentemente o massacre que aconteceu na creche, né? Em Santa Catarina, na cidade de Saudade. Crianças, bebês, com menos de 2 anos de idade, sendo atacados por uma pessoa que eu não sei nem dizer, com facão, com teçado. Ele matou diversas crianças, uma conseguiu sobreviver, matou 2 professoras. E qual é a esperança desses pais, se não for no Senhor? É no mundo? O mundo não vai devolver os filhos deles, o mundo não pode trazer consolo, mas quando nós estamos em Cristo, nós temos a esperança que o Senhor vai trazer um consolo, que o Senhor vai trazer restauração,
que o Senhor vai trazer salvação e que nós vamos viver na Nova Jerusalém de paz, sem pecado, sem morte, sem destruição. Essa é a nossa expectativa. Então, a sua expectativa não deve estar no sucesso financeiro que você não conseguiu. Eu já tenho 35 anos, 40 anos e ainda não sou rico. Eu não sou igual o Elon Musk. Eu não sou igual o Bill Gates ou sei lá. Eu não sou tão popular. Ainda não consegui 1 milhão de seguidores no YouTube. Você está colocando as suas expectativas nas coisas do mundo. Mas quando as suas expectativas estão no Senhor, em coisas espirituais, você é uma pessoa realizada. Porque se você morrer agora, você sabe para onde você vai. Você tem o prêmio da vida eterna. E é nisso que o nosso coração deve estar. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Quando o Senhor prestar contas conosco, nos chamar para prestar contas com Ele, melhor dizendo, das nossas obras, os ímpios não prevalecerão no juízo. Não pense você que o inferno ele não existe. É um assunto que não é muito falado às vezes, não é? É um assunto que é deixado de lado. Mas a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, porque é melhor entrar caolho no reino dos céus do que com o corpo todo no inferno. Se o teu braço, se a tua perna e etc. Jesus falou diversas vezes sobre o inferno. Falou sobre o inferno no grego Gehenna, falou sobre o inferno no grego Hades. Tem muitas menções sobre inferno nas palavras de Jesus, nas palavras de Paulo, nas palavras de João. Então, porque muitas vezes nós ignoramos essas verdades e nós ficamos com aquilo que nos convém, que Deus é amor, que Ele é bondade, Ele é, mas também Ele é um justo juiz, Ele é um fogo consumidor. E no juízo, os perversos não prevalecerão. E quem são os perversos? São aqueles que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque no Senhor Jesus é que nós encontramos salvação. Porque não há outro nome nos céus, nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu faço a pergunta, você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? É o que a palavra de Deus está dizendo. Não são as minhas palavras. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse conhecer aqui tem relação com intimidade, tem relação com não um conhecimento simplesmente de fatos, porque Deus conhece o caminho no sentido de Ele sabe o caminho dos justos, mas Ele tem relação com os justos, eles são seus, eles têm intimidade com Ele. Então, o Senhor, Ele está ligado com os justos, Ele está numa relação íntima com aqueles que o buscam, mas o caminho dos ímpios, não. O caminho dos ímpios perecerá. Então, mediante a palavra do Senhor que nós acabamos de meditar, verso por verso, ensino por ensino, palavra por palavra, eu lhe faço a pergunta: qual é o caminho que você está seguindo hoje? Você está seguindo o caminho de Deus ou você tem seguido o caminho do mundo? Você tem pautado a sua vida andando, se detendo, se assentando no caminho do mal? Você não tem tido uma prática de busca do Senhor, de leitura, de oração, de jejum? Ou pior, você não recebeu Jesus, não reconheceu Ele como seu suficiente Senhor e Salvador? E eu não estou falando simplesmente de você ter um dia dito assim, eu aceito Jesus, mas você continua vivendo da mesma forma. Não valeu de
nada. Porque a salvação, ela vem acompanhada de regeneração. Evidências de que você foi transformado por meio das obras. Porque uma árvore má, ela não pode dar bons frutos. Nenhuma boa árvore pode dar frutos maus. Porque o Senhor Jesus nos salvou para as boas obras, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então, o Senhor Jesus, Ele é seu suficiente Senhor e Salvador. E quando você o recebeu, não simplesmente porque os seus pais estavam aqui na igreja, você acha que você está sendo salvo por rebate? Você não vai. Ou porque você realmente reconhece que é pecador, que você não pode se salvar, que você precisa de Jesus e se arrepende dos seus pecados. E ainda que tenha falhas, muitas falhas, como todos nós temos, todos os dias você está diante dos pés do Senhor dizendo: me ajuda, me perdoa, me renova. E o Senhor sempre está de braços abertos para salvar, para sustentar os seus. Então eu lhe pergunto nessa noite, qual é o seu caminho? Fique de pé. Eu gostaria de convidar você a refletir naquilo que nós compartilhamos aqui, na palavra do Senhor. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então, em primeiro lugar, eu quero me direcionar a você, que ouviu essa palavra, que entendeu essa mensagem e que entende que precisa de um Salvador. Que entende que sem o Senhor Jesus não há qualquer esperança para você, mas que Ele está lhe chamando nessa noite com seus braços de amor e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você até frequente a igreja, talvez você faça parte de uma família de crentes, mas você mesmo não tomou uma decisão individual e pública diante dos homens, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. E o Senhor vai lhe dar o prêmio da vida eterna. O Senhor está falando com você hoje. Não endureça o seu coração. Deus tem planos para a sua vida. Nós não podemos nos demorar muito, mas eu quero mais uma vez insistir no convite. Ou se você não quer vir aqui à frente, levante as suas mãos. Nós vamos orar por você. Existe alguém? Então nós cremos que todos estão salvos. Amém? Em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que ouviu essa palavra, que caminha com o Senhor, que é servo de Jesus, mas precisa se dedicar mais à vida com Deus, que precisa evitar mais o caminho mau e se dedicar às coisas de Deus. Curve sua cabeça nesse momento, nós vamos orar. Oh Deus, nós ouvimos a Tua palavra, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e ela está falando conosco nessa noite. Por isso nós te pedimos, vem operar dentro de nós, Senhor, essa palavra, gera frutos, Senhor, que não murcham. Transforma o nosso procedimento, nos ajuda a ter uma atitude de pessoas que andam segundo o Teu caminho, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a Te buscar na palavra, meditar de dia e de noite, e nela termos o nosso prazer, porque a Tua palavra é viva. Nos ajuda a Te buscar em oração, nos ajuda a Te buscar, Senhor,
em jejuns, em uma vida dedicada à Tua presença. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Alinha, Senhor, o nosso propósito com o Teu. Que tudo aquilo que nós fizermos seja pautado no Teu caminho, na Tua vontade. Porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Jesus Cristo. Nós pedimos perdão nessa noite pelas nossas falhas, pelas nossas displicências. E nós nos comprometemos, Senhor, diante de Ti, a ter atitudes diferentes. Porque o reino de Deus tem urgência e nós precisamos estar alinhados contigo. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos bem-aventurados, como o homem desse salmo, que anda segundo a Tua vontade. Nós pedimos todas essas coisas no nome do Teu Filho Jesus, colocamos diante de Ti e Te agradecemos por tudo que foi compartilhado aqui, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Você pode se sentar, querido. Glória a Deus. Amém. Queridos, muito obrigado por vocês perseverarem, sempre estarem aqui conosco. Não é a homens que nós estamos fazendo, mas ao Senhor. Então, permaneça firme. Na semana que vem nós temos Rede Vibe, no mesmo horário, no mesmo lugar. Traga um convidado, nós precisamos encher esse salão, como era antigamente, precisamos trazer mais pessoas, proclamar o reino de Deus e que realmente nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Vamos ser despedidos em oração, amém? Erga as suas mãos. Não, hoje não por conta do tempo. Agora a gente já vai ter rede de casais. Mas separa para a semana que vem. E falando em separar, o irmão me cortou. Separadão, dias 9 a 11 de julho, na Chácara Shalom, né? Então, já separe o valor da sua inscrição, que é R$120. Faça com antecedência, para você não ser pego de surpresa, tá? Traga um convidado. Vamos ter gincanas, vamos ter olimpiadas. Vai ter gente rodando na vassoura e caindo tonto de novo. Vai ser muito proveitoso esse tempo. Então, já vá se preparando, se programe para você não ficar de fora. Amém? Vocês podem procurar logo a secretaria. Isso. Para fazer inscrição, tá, gente? Já tem o valor aí, mesmo que seja, não tenha todo o valor. Mas você já pode procurar dar seu nome e dar uma parte. Ok? Isso é muito importante para nós. E procure convidar outros jovens. É separadão. Separe o dinheiro, separe o seu tempo. Se separe. É isso mesmo. Amém. Pai querido, que o Senhor possa nos despedir em paz nessa noite, nos livra de todo mal, nos guarda do homem mau, da mulher má, do acidente, da enfermidade. Seja a Tua bênção sobre nós, que os Teus anjos acampem ao nosso redor e da nossa família, e que nós possamos ter uma noite de bênção revigorante, que amanhã estejamos aqui para Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz.